A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que alegria chegar a esse momento inesperado, porque nós deveríamos ter terminado o curso ontem, mas nós não tivemos como terminar e hoje, pela graça de Deus, vamos terminar. Quero que vocês deem o gostei, o like aí no curso, que é uma forma de você também demonstrar a sua generosidade, é a forma de você também demonstrar o seu coração grato, coração agradecido, um coração cheio de gratidão. Ao colocar aí o like, você nos abençoa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, quero abençoar a vida de todos que contribuíram para que este curso fosse um sucesso total. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Quero dizer para vocês que a Bíblia missionária chegou hoje, aportou hoje, ela chegou hoje, nesse tão lindo país que é o país Brasil. E agora eu estou orando ao Senhor para que Ele possa levantar algumas pessoas para que nos ajudem, porque nós temos que retirar a Bíblia do porto e esse valor é um pouco alto, um pouco bem puxado para nós. E eu gostaria de chamar a atenção de alguns de vocês, a quem Deus tem abençoado, a quem Deus tem honrado, a quem Deus tem liberado as bênçãos, porque vocês têm feito aquele grande segredo, que é transformar os vossos bens em motivo de glorificação a Deus. Então, essas Bíblias serão de bênção para toda a nação brasileira. E essas Bíblias farão outras Bíblias, como a Bíblia da eleição, a Bíblia da família, a Bíblia ilustrada e a Bíblia bereana. Eu disse para Deus que eu ia mandar as 4 Bíblias de uma vez. E eu estou realmente mandando as 4 Bíblias de uma vez, crendo no sucesso da Bíblia missionária, crendo na bênção de Deus sobre ela. Eu rogo ao Senhor Jesus que Ele possa tocar no coração de algumas pessoas. Se você quer contribuir para nos ajudar a retirar a Bíblia do porto, então você, por favor, entre em contato comigo pelo meu zap. O Maico vai colocar aí meu zap, que é o zap do Brasil, é 011 98744 6412, que eu posso ler aqui nos Estados Unidos. Então, se você sente no coração de nos ajudar, porque da outra vez nós tivemos ajuda de 18 pessoas, e com 18 pessoas nós conseguimos retirar a Bíblia Ômega do porto. E agora é como aquele texto de Ezequias, quando ele disse: chega a hora de o bebê nascer, mas não há forças para tê-lo, não há forças para empurrá-lo. Então, só com a força de vocês que eu vou poder retirar essa Bíblia do porto. Muito obrigado. Se você sentir no coração, manda um zap para mim que eu vou atendê-lo. Liga para mim que eu vou atendê-lo. Hoje nós vamos pedir a vocês que faça-se membro do grupo, mas, Michael, dá para você buscar aquela minha apostila que eu estava com ela, aquela pasta grande que está lá? Eu deixei lá em cima do mapa. Eu quero anunciar a vocês que hoje já comecei a gravar. Hoje eu comecei a gravar 2 cursos. O primeiro curso foi quando o voto da consagração se torna em voto da falência. Por que as pessoas, quando consagram alguma coisa e elas não sabem, porque elas compram a casa e consagram a casa, o pastor vai lá e remela de óleo por tudo quanto é lado e consagra a casa, porque você escolheu o pastor seu, pastor. Você que escolheu o pastor que você tem, que não estuda a palavra, que você não vê estudando a palavra. Você que escolheu, não pode reclamar. Não pode reclamar. Vai viver besteira. E uma das bobagens que os profetas, profetizas, essas irmãs aí do grupo que só vive num monte, mas não vive na terra, vive oração, mas não tem ação, eles vão lascar a sua vida. Porque se eles colocarem a mão lá no seu carro, na sua casa, e consagrar a sua casa, torna a sua casa anátema, seu carro anátema, seu carro só vive em problema, sua casa só vive em confusão, porque você consagrou a sua casa. Então eu gravei porque
ou quando a consagração de seus bens ou empresa pode ser um voto de falência. Quantos dias mais ou menos, Mike, que vai estar no ar isso aí? Essa semana que vem vai estar esse curso, não vai ser ao vivo, porque eu gravei esse curso para deixar lá. É um vídeo que joga para a apostila. Um vídeo que joga para a apostila. Então, o vídeo vai abrir a tua mente para você ler a apostila. A apostila, umas 40 páginas. 40 páginas de apostila. E a outra que eu gravei hoje foi por que não devemos abandonar a nossa congregação. Eu coloquei ali qual a importância de estar congregado, por que não devemos abandonar a nossa congregação, qual é a missão de todos os homens na terra, o que quer dizer servir e adorar, qual é a importância de estarmos na luz e na comunhão dos santos, o nosso altar físico e o nosso altar invisível, qual a importância de ter uma casa e um altar, né, que altar é a sua congregação, o que quer dizer ser membro do corpo de Cristo e qual é o motivo de ser atraído à casa de Deus, onde Deus estabeleceu o seu nome. Então eu gravei também quando a consagração de seus bens ou empresa, que é outro vídeo, que também leva a uma apostila de mais ou menos umas 50 páginas. Você vai ler, você vai assistir o vídeo, vai ler, vai entender. Então, o que é consagração, o que é santificação? Porque as pessoas perdem tudo quando consagram um bem, quando na verdade elas deveriam santificar. E o que é santificação? Aí você pensa que santidade, que santificação é fazer jejum, que é para o culto de domingo de oração na igreja. Você está muito enganado. E por que nós não devemos nos santificar? Porque Jesus já nos santificou. Mas por que eu posso santificar os meus bens? E como eu posso fazer? Onde eu posso fazer? Por que eu devo fazer? Também vou gravar também ainda na próxima semana, porque Satanás ataca seu filho primogênito. Qual a importância do primogênito? O que houve na história dos primogênitos? Quem substituiu os primogênitos na missão deles no tabernáculo? Por que Satanás ataca os primogênitos e como vencer essa luta? Também, aqui a apostila já está pronta, essa, Michael. Essa que nós devíamos ter fazer todo o possível de gravar rapidamente. Porque o suicídio é o resultado do suicídio da fé. Para onde vão os suicidas? Apostila grande, quase 80 páginas. Meu Deus, essa apostila. Né? Outro curso é para que servem os dons espirituais. Os dons cessaram com a morte dos principais apóstolos. E o outro é o tempo de carência dos dízimos. São 48 páginas. O tempo de carência do dízimo. Você para em janeiro e começa em maio. Quanto tempo eu tenho que esperar de carência? Tem isso? E as 21 razões por que eu sou dizimista feliz. E por último, o último, nós vamos gravar ainda por esses dias, é o que Jesus ensinou sobre o divórcio. O propósito de Deus era uma família monogâmica, a mulher da sua juventude, a desobediência dos filhos e o casamento. O casamento que Deus não uniu. O casamento que Deus não uniu. O casamento que Deus uniu. A bênção de Abraão não veio enquanto ele não se casou com Sara. O divórcio autorizado na lei. O divórcio de Deus. Sabia que Deus é divorciado? Você sabia que Deus é divorciado? Jeremias capítulo 3. Deus é divorciado de Israel. Por que Deus permitiu a poligamia? Qual é o objetivo dele permitir a poligamia? Porque ele exige a monogamia. Segundo a lei, Deus não poderia se casar, porque Israel, devido à sua contaminação com outros deuses, não poderia voltar para o primeiro casamento. E por que Deus exigiu que ela voltasse se ele tinha colocado essa lei? O que Deus fez para que isso fosse resolvido? A poligamia nos dias de Jesus e o que Jesus fez para acabar com a poligamia. Ponto 10. Porque Deus odeia o repúdio. Qual a diferença entre o repúdio e o divórcio? O que Jesus quis simbolizar ao falar dos 3 tipos de eunucado? Qual a diferença entre os conceitos de repúdio e divórcio? O homem ou a mulher pode trocar de cônjuge a hora que ele quiser? Vamos responder essas perguntas neste curso. Vai ser um curso, hein, mãe? Isso que vai dar uns 5 vídeos, mais ou menos. Isso é um curso, isso aqui. Não vai poder ser só numa aula. Então, todo esse material aqui Isso aqui é a apostila, vamos encher de tudo quanto é pergunta importante que nós já temos respondidas nas nossas Bíblias, que nós vamos fazer em forma de curso. Também vamos ter as apostilas do Projeto 99. Todos os livros que você estuda no Projeto 99 vai ter apostila. Então, haja apostila. Mais de 500 apostilas. Te aguenta aí, fica firme. Vamos para o 6º selo, Pai Celestial.
Em nome do Senhor Jesus, quero abençoar cada vida que participou deste seminário. Abençoa cada um deles, Senhor. Dá graça a cada um deles para que eles possam entender estes mistérios. Quero saudar nossos irmãos em Cristo Jesus. Vamos começar aqui. Pastor Antônio Garcia Filho, meu grande amigo, muito obrigado pelas palavras de incentivo que você mandou esta manhã. Meu grande amigo Jorge Amorim, Fábio Pantoja Guilherme, Neide Amorim, esses verdes são já membros deste canal e da família Osana. Hélio Rocha, Evandro Campos, agora meu querido amigo Rafael Diniz, o Maranhão está ligado, saudações aí. E Emily de Carvalho Marques, acho que eu conheço essa moça. É essa moça, né, Maico? Marinho Pires Bacelar, Graça Silva, maravilha, Deus abençoe. Luiz Antônio Miranda, Luiz Henrique Pereira, glória a Deus. José Antônio Lopes, Deus abençoe. Daniel Santiago, Deus abençoe. Deixa eu ver isso aqui. Bia Bispo, não entendi, é uma Bia e um Bispo? Deus abençoe. Suelo dos Santos, Daniel Santiago, José Antônio, Dalva Zimmermann, sempre conosco. Josina Araújo, Graça Silva, Apóstolo Canarinho, Campinas, Filadélfia, Brasil, eita, meu grande amigo. Saudade de você, pastor, saudade de você. Deus abençoe. Giovanni, glória a Deus, Deus abençoe. Ronaldo Edson Souza, Maria Luísa, que bom que você participou desse curso, hein? Você foi fiel aí. Luiz Antônio Miranda, Deus abençoe. Aqui ainda é tarde, aqui é tarde ainda. Mário Sérgio Oliveira, glória a Deus. Lídia Araújo, Carlos Donizete, Adriano Rodrigues. O bispo é sobrenome, Bia Bispo. Muito bem, está explicado. Edilânia Barros, José Afonso Lopes Júnior, Andréa Martins, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Maico de Paula, Paulo César Costa, Tamires Nascimento, Marinho Pires Bacelar, Priscila Silva, Josué Negrão Moreira, paz do Senhor. Um grande abraço para vocês. Dude Souza, paz, meu amigo. Eliabe Santorini. É muito bom chamar o nome das pessoas. Meu pastorzão Paulo Duarte, pentecostal, meu Deus, também é membro. Glória a Deus. Cristiano Rosário, mais uma noite de bênção, meu pastor amado. Como é que vai essa região do Grajaú? Meu Deus, aí em São Paulo. Adriana Diniz, Inácio, Camila Rafael, Regina Márcio Machado, Jaqueline Rosário. Mais uma vez, um abraço, pastor Antônio Garcia. Quanta gente cheia do Espírito Santo, meu pastor. Meu pastor Antônio Garcia quase nos deixa a terra dos viventes e vai para a glória, meus irmãos. Mas Jesus tocou no coração dele e aqui Jesus deu vida e saúde pela segunda vez Covid. Mas agora Deus está lhe dando graça. Amém? E aqui Deus também nos importunou e nós tivemos que dar uns conselhos para eles, conselhos medicinais, e Deus operou na vida dele, graças a Deus, além da oração que nós fizemos, e muita gente preocupado, cadê o urso? O urso Antônio Garcia Filho, ele é um urso, irmãos, ele inverna, ninguém acha ele. Mauro Ferreira, Bruna Stephanie, pensei que você não ia estar aí. Marcelo Martins, meu amigo, quanto tempo, que Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Maico de Paula, esse Maico, rapaz, quando que tu vai ser membro, rapaz, você quer para você estar vestido de verde. Doutores de Teologia, Washington, Washington. Aguimar Pereira, Matias Samuel, é bom chamar o nome de vocês, porque eu vou sabendo. O Wilson Lopes, não sei falar comigo, estiver lá numa igreja, eu sou o Wilson Lopes, vem cá, já te chamei, já somos amigos, amém? Glória a Deus. Vamos começar então nossa aula, o sexto selo na página 23. Página 23.
Glória a Deus. Página 23. Nós paramos de ler a apostila, eu queria que vocês lessem comigo na página 17, que é o terceiro selo, que é a entrada do cavalo da fome. Aí está o cavalo da fome. Aí está o cavalo da fome na página 17, o terceiro selo, que é a fome, que vai dar entrada, o espírito da fome, o terceiro selo, o cavalo preto, contra o Espírito Santo. Esse aqui. O cordeiro aparece. O cordeiro que fala como o dragão. Ele faz uma seta que ele trabalha a partir da segunda etapa para dentro, e não na primeira. Então são 7 anos, né? Metade, ele tem que vir para cá, para o outro lado. Põe a seta para cá, para esse outro lado. Fome mundial, inflação e terror. 3 coisas que ele está trazendo. Um texto que nos leva mais ou menos a essa ideia, porque ele coloca lá no terceiro selo aqui, sobre a fome, tem algo que eu não falei. No terceiro selo, no capítulo 6, fala assim, foi-lhe dado aqui o terceiro selo, é o verso 4, e o que estava montado sobre ele foi dado uma grande espada, e com ela permissão para tirar a paz, fazendo que os seus habitantes se matassem, trazendo a morte que vem logo na frente. Então, quando ele abriu o terceiro selo, ouvi um querubim dizer: vem, e olhei, e apareceu um cavalo preto, e aquele que estava montado tinha uma balança na sua mão. E ouvi a voz do meio dos querubins que dizia: 1 medida de trigo e 3 medidas de cevada. Né? Então, ele está mostrando aqui que 3 quilos ou 1 quilo, 3 quilos ou 1 quilo tem o mesmo valor. Então, o trigo é a comida mais refinada e a cevada a comida dos pobres, das pessoas mais pobres. Então, ele está mostrando que a comida não vai ter distinção, nem para os ricos, nem para os pobres, porque toda a humanidade vai estar no mesmo nível. Essa balança na mão significa inflação, e também recessão. Olha só que coisa tremenda. Aí ele está dizendo no texto de Reis, de 2 Reis, eu coloquei 6:24 a 29, ele dá uma contraposição ali sobre isso, depois vocês podem chegar lá para ler, que ele coloca ali, e eu estava lendo esse texto para mostrar mais ou menos a prática disso que vocês estão vendo aí. O capítulo que ele coloca aí. 2 Reis, capítulo 7, verso 1, Eliseu disse: ouvi a palavra de Jeová, assim diz Jeová o Senhor, amanhã, a esta hora, haverá tanta abundância que 1 medida de farinha se venderá por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, que ia ter tanta abundância que 7 litros de farinha, 7,3 litros de farinha, seriam vendidos por 11 gramas. E 2 medidas de farinha, de cevadas, seriam medidas por 11 gramas. Estão vendo que é pelo mesmo preço? O mesmo preço por medidas e qualidades diferentes. Se você quiser anotar aí, anote. O mesmo valor para 2 tipos de alimentos de qualidade diferentes. Então, olha só quando era aqui. Quando eles estavam na tribulação, como é aqui em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 24, veja que houve uma grande fome em Samaria, porque a cercaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Uma cabeça de jumentos por 80 ciclos. Então ele está mostrando aqui 80 ciclos, que ele está falando do Antigo Testamento. Se fosse no Novo Testamento, seria denário. Mas como não é no Novo Testamento, é no Antigo, então é ciclos. Então 11 gramas é que ganhava uma pessoa durante um dia de trabalho. Então ele está dizendo que para ter na miséria, na pobreza, a inflação, a balança e o terror, uma cabeça de jumento já que passou por muitas panelas, que já estava no osso já, só no osso branco.
80 ciclos, 80 dias de trabalho, 80 vezes 11. 80 vezes 11. Olha só, 80 vezes 11. Então, 11 ciclos, você pode ver aí, 80 vezes 11 gramas, quanto era a cabeça de um jumento. Então, no tempo da pobreza, aí ele diz assim, na fartura, 7 litros. Veja, 7 litros, 7 litros, ponto 3, será vendido por um dia de trabalho. E 2 medidas, que seriam 14,6 litros, custariam de cevada, que é inferior, seria também 11 gramas. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Ó. Só que do lado inverso. Não na fartura, e sim na pobreza. Isso eu esqueci de falar para vocês ontem. Então aqui, isso é importante vocês anotarem. Também é uma visão do texto, é uma visão do texto de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Então Jesus está falando dos selos aqui. Jesus está falando aqui dos selos aqui. No verso 7, ele está falando dos selos. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências, fomes, terremotos em vários lugares. Então isso aqui é que ele está dizendo que vai haver a partir do momento em que o Senhor autorizar este cavalo preto ou cavalo negro aparecer. Muito bem. Aí vemos aí a primeira besta e o Leviatã. O Leviatã, meus irmãos, o Leviatã é o corpo do dragão. É o corpo do dragão. É o corpo de Satanás. E Deus preparou esse animal e no meio da grande tribulação, quando ele for lançado no mar, ele vai assumir esse dragão, esse Leviatã. E esse Leviatã se mexerá e fará o mundo se tornar um centro de terror. Isso junto com os cavalos entrando, hein? Com os cavalos entrando. Então a terra, ela tremerá. Muitas nações desaparecerão. Muitas nações desaparecerão. Grande parte do Rio de Janeiro, Belém do Pará, nem se fala. Cidade Nova, toda aquela área ali vai desaparecer. Porque as águas vão subir acima do seu nível. Tá vendo? E aí o falso profeta colocando a estátua lá, colocando aí a estátua, e aí você põe Apocalipse capítulo 13, mas isso aí fica... seria melhor tirar essa linha do meio, né? Essa linha do meio para ficar só um lado, que vamos ter que corrigir isso aqui. Vamos ter que corrigir essa parte aqui. Muito bem. Aí veio vi na página 18, vi quando o cordeiro rompeu o terceiro selo, e eu vi o terceiro querubim, vem ver, olhei, e esse que apareceu um cavalo preto. Acabei de falar agora. Aí vem a página 19, o quarto selo que nós falamos ontem. O quarto selo, a trindade, não digo trindade, coloco assim, triunidade, que são falsos deuses. A triunidade da agonia humana, que aí entra com o quarto selo, a violência, tudo isso eu já dei aula ontem. Só estou lendo a apostila. A inflação e as enfermidades. Quando vi quando o cordeiro abriu o quarto selo e vi a voz do quarto querubim que dizia: vem ver. Aí está o quarto selo, entra a morte. Esse cavalo aí, essa foice, a morte. Morte aos que creem aqui, morte aos que creem em Deus, aos que creem na mensagem dos anjos e das duas testemunhas. Aí vocês estão vendo a falsa igreja partindo no meio aí? O falso profeta vai acabar com ela. Lá em cima, Nova Jerusalém descendo. Olha o Hades seguindo a morte aqui. Olha o Hades, que eu falei ontem, 200 milhões de demônios que saíram dessa região aí do Hades, lugar de tormento, da sua direita. Saíram 200, pode colocar aí 200 milhões de demônios atormentadores. Deus trará o Hades para a terra para que eles possam se arrepender.
Então vimos que aí, página 20, a entrada em cena da morte com seu servo, o Hades, para onde vão os ímpios mortos, isto é, a quarta parte da terra, serão mortos pelos cavaleiros anteriores e seus agentes, por enfermidades e animais selvagens. Quando eu passo lá em São Paulo, ali na Marginal Tietê, eu vejo os carros parados, porque o javali, né? O javali está ali com o seu grupo. Irmãos, é muito javali. É muito. Estou falando assim de capivara. É a capivara, né? É da mesma espécie lá. É a capivara. É muita capivara. É a marginal parada para passar ali mais ou menos umas 400 capivaras, né? Agora com essa entrada aí da simbologia terrível do anticristo, do falso profeta lá de Brasília, vai vir a fome, o cavalo da fome. Não vai ficar uma capivara. Não vai ficar uma capivara. Então eu estava vendo aquelas capivaras, quando começar as pestes através delas, que as doenças, porque aí vai lá, como é aquela turma que briga pelo direito da natureza? Não é o nome, né? Do pessoal, né? Porque direitos humanos não é. É o que luta. Não, é que luta, é o Green. É o povo do Green que fica dizendo mate a capivara. Ela vai ser o centro de enfermidade em São Paulo. Ela vai ser um agente de enfermidade em São Paulo. Os animais ficarão loucos, e eles matarão as populações. E não é só em São Paulo, não, irmãos. Em todos os países do mundo, Satanás está preparando esse momento aqui, olha só. Por enfermidades aqui, olha só. Capítulo 6, verso 8. 6, verso 8. E olhei e vi que apareceu um cavalo amarelo, tudo contra o cordeiro, que estava montado sobre ele, se chama Morte e o Hades. Seu secretário o seguia, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, olha a espada do Islã, com a fome do cavalo anterior e com as pestes, as enfermidades, 3, e com os animais aqui. Olha as pestes que virão por esses animais. Então estou avisando aí vocês, né, do Green, que estão preparando até os animais nas cidades, para que haja uma revolta deles, endemoniados. Esses animais todos vão ficar endemoniados, vão ser agentes de grandes enfermidades para cidades, Veja só, o José Negrão Moreira disse 170 pessoas assistindo e só tem 70 likes, 70 gostei. Isso é uma questão de generosidade, isso é uma questão de amor, é uma questão até do pagamento de amor pelo que vocês estão recebendo. E tem muita gente aí em São Paulo, tem muita gente aí, tem muito pastor então, que estão dando aí estudo de escatologia, que é estudo do terror. Né? Estão dizendo aí que vai ter a Terceira Guerra Mundial e que a Rússia vai invadir Israel, não tem nada a ver. Né? Aquele texto de Gog e Magog, a Bíblia diz no texto de Apocalipse 20, que ele vai ser depois do milênio. Gog e Magog é uma reunião do joio contra a cidade de Jerusalém e a cidade celestial. No final do milênio descerá fogo do céu e os matará. Mas como que eles vão chegar aí? Tem que estudar. Aí coloca o Magog, Gog, Magog. Teve outro que escreveu o livro aí, Israel, Gog, Magog. E aí ninguém quer saber mais desse livro, porque não se cumpriu nada do que a pessoa escreveu. Se você vai se precipitar, vai dar data para a volta de Jesus, vai começar a falar besteira, vai começar... não tem mais nada para dizer, você vai começar a trazer terror para as pessoas. E eu não quero trazer terror, eu quero trazer conhecimento. Conhecimento, não terror. E aqui tem bala na agulha para dizer. Aqui eu não vou ficar inventando não coisas para você, que você fica aí com temor. Eu não quero assistir o próximo vídeo. Assista o próximo vídeo e veja que o fulano tal vai dizer. Não, Senhor, quero que você tenha paz, tranquilidade, porque nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos governar. Quinto selo. O quinto selo, nós estudamos o quinto selo, que foi, aí está na página 20, o quinto selo, os efeitos dos 3 selos anteriores, né, Mateus 24, 8 a 28, que está lá,
Se você quiser colocar aí, Mateus tem todos os efeitos, o martírio dos que creram, que nós lemos em Apocalipse 14, 1 a 5, antes da mensagem dos anjos. Tudo isso já é o resultado da ascensão e glória de uma religião, uma organização política e religiosa. Está vendo aqui? Que começa, que a morte dos mártires não vai acontecer só depois da segunda parte da grande tribulação. Não, senhor. A morte dos mártires vai acontecer já com a entrada do anticristo. Já vai ter aqui, ó. Nós temos aqui os mártires de hoje, do tempo da graça, né? O tempo da graça, que vai desde Jesus Cristo até hoje, 2023. Isso inclui a Igreja Católica, as suas heresias na Idade Média, inclui o Estado Islâmico, inclui os 10 imperadores romanos, inclui também aqueles pastores que matam seus irmãos, que muitos morrem por causa das perseguições dos seus próprios pastores nas igrejas pentecostais, Isso é um cemitério de morte. Deixa aí no banco. São verdadeiros mártires da igreja. Então aqui entra, no final aqui da graça, nós temos aqui duas igrejas. Nós temos duas igrejas, que é a igreja de Filadélfia, que vai ser arrebatada para a cidade, e uma parte de Laodiceia, que vai se arrepender. A outra parte, que eu vejo que é quase 2/3, duas vezes, quase 2/3, que seriam que fazem parte da igreja rica, da igreja que diz que não preciso de nada, a igreja que, como está escrito em Lucas capítulo 15, não tem necessidade, 99 que não sentem necessidade de arrependimento. A igreja de Laodiceia. Então essa igreja de Laodiceia, esse pessoal vai passar, olha aqui, a degola, estão vindo aqui, ó, a espada. Está ouvindo aí? Então, uma boa parte desse povo aqui, da igreja de Laodiceia, vai entrar para o período do governo inicial de uma falsa paz, porque o anticristo, eles não se opõem ao anticristo, porque eles têm conhecimento, então eles vão morrer. Então, eles vão começar a morrer aqui. Então, o primeiro grupo começa a morrer aqui. E vai começar a juntar o segundo grupo, terceiro grupo e o quarto grupo. Segundo, terceiro e quarto grupo. Até chegar à reunião no quinto grupo. Na verdade, tem mais o primeiro grupo aqui, que eu não coloquei nesses grupos da tribulação. Então, o primeiro grupo começa a morrer já nos dias do período de paz falsa do anticristo. Então, tem que mostrar isso para vocês. Então, isso aqui é muito importante, muito importante. Maico, não pergunta essas coisas, não. Isso aí não é bom perguntar. Isso aí. Essas coisas não é bom perguntar. A glória é para Deus. A glória é para Ele. Só para Ele. Então, vamos lá. Aí você tem esses grupos. Então, como você chega no capítulo 6, verso 4, quando o cordeiro rompeu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que mantinham. Então nós temos que voltar para cá, para vocês virem aqui. Olha aqui as almas dos que estão debaixo do altar. Esse altar do trono, viu, irmãos? Essa aqui é... Tá vendo aqui as almas? Todos eles aqui, ó. As almas. Então, como eu disse para vocês aqui, mostrando aqui para vocês, aqui, ó, a metade. Estão vendo a metade? Aqui está o encontro do Leviatã com a besta, que é o anticristo. O anticristo aqui, ó. O anticristo e o dragão. O Leviatã de Jó, capítulo 41. Jó, capítulo 41. Estão vendo aí? Coloquei naquela apostila. Apostila extra. Olha, meus irmãos, quem está lendo a apostila extra, hoje eu recebi
muitos, mais de 50 testemunhos sobre a apostila extra. Pastor, você não tem ideia como essa apostila tirou, porque está tudo em ordem cronológica, pastor, muito obrigado. E começaram a falar bem da apostila. Glória a Deus por isso. Então, glorifico a Deus por isso. Então você precisa ter essa apostila, não estou brincando não. Você que é mestre da palavra, quer ser mestre da palavra, precisa ter essa apostila extra. Entra aí, o Mateus está colocando aí essa apostila extra, a nova apostila, que é a equação dos primeiros selos, dos 2 primeiros selos. Essa equação para você entender. Então aqui estão debaixo do altar. E eu falei por quê? Porque coloquei ali as 3 dimensões da Nova Jerusalém. Coloquei as 3 dimensões da Nova Jerusalém. Aqui era, aqui é. Porque Deus está aqui. O trono dele está aqui. E aqui é o que será. O que será, ou o que há de ser. Né? Que estão as almas dos que morreram em Cristo. Então, quando chegar a ocasião do arrebatamento, essas almas, isso aqui é só um desenho, não estou colocando dentro dos 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, só estou usando o espaço, tá? Isso aqui tem que acontecer aqui. Isso aqui aconteceria aqui no arrebatamento da igreja para a cidade, Então, as almas deles descerão para a sepultura, descerão para a sepultura, as almas tomarão seus corpos e eles receberão um corpo glorificado. Então, esse lugar vai ser selado. Então, os que vão morrer, o primeiro grupo aqui da primeira fase, mais o segundo grupo, mais o terceiro grupo e mais o quarto grupo, que vão morrer nesse período da segunda parte da tribulação, eles não podem vir para cá. Não podem, porque está selado. Então, o que Deus vai fazer com esse grupo que morrer nesse período, segundo, terceiro e quarto aqui, que eu coloquei aqui no papel para vocês, o Maico colocou aí para vocês ontem, essa apostila aqui, ó. O grupo do capítulo 6, verso 9, o grupo do capítulo 11, verso 7 a 12, o grupo do capítulo 14, 6 e 7 e o grupo do capítulo 15, versículo 1 a 8. Então, esses grupos vão se reunir num só grupo no capítulo 19, 6 e 9, quando a noiva vai se aprontar. Então, eles têm que esperar. Esse grupo aqui vai ter que esperar. E parte desse grupo aqui é pessoal de Laodiceia. Então, vão ter que pagar com o seu próprio sangue. Vejam, muito importante. Espero que você esteja em Cristo, que você não esteja brincando com a sua fé, para você não ser parte da igreja de Laodiceia. Viu? Mas eu vou gravar uns DVDs, viu? Uns 20 DVDs que você tem que fazer se você ficar no arrebatamento da igreja. Tá bem? Então, quem quiser aí, pode fazer o pedido aí pro Michael. Olha, Michael de Paula já está querendo os 20 DVDs. Tony Garcia também, Marcelo Gonçalves, estão pedindo aí, Hélio Rocha, estão pedindo aí, Bruna Stephanie. O Tony disse que está fora. O Marco Marcelo não quer, não. É o Cristiano Ronaldo, que quer os 20 DVD de graça. Emi, você não quer ir aí em Guarulhos? Oh, meus irmãos, vamos dar risada, hoje é sábado. Tá vendo aqui? Eu preparei para vocês. Isso aqui. Aqui está. Esse é o anticristo, o primeiro cavaleiro que vai se transformar nessa besta aqui, que vai receber o poder do dragão, do Leviatã. Esse aqui é o executor da morte, que vem com cara de cordeiro, mas fala como o dragão, é o falso profeta. Esse é o anticristo e esse é o falso profeta. Então esse vai ser o agente dele. Então aqui a cidade, chegando aqui no seu lugar, o trono de Deus, a cidade chegando no seu lugar, sai dela no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 19 sai o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, com a espada na mão, juntamente com o seu exército, a os santos, os anjos e a igreja. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem. Lendo ainda a apostila, que eu não quero que vocês fiquem sem ter a apostila, os seus desenhos. Aí o quinto selo. Aí o que vocês estão vendo no quinto selo? O altar e as almas dos que estão debaixo do altar. Daí, ó. Esse altar de incenso eu trouxe mais para baixo, para vocês verem as almas que estão aí embaixo, as almas do mártir da história, não de toda a história, porque os mártires que morreram até o arrebatamento vão subir conosco. Então, da história da grande tribulação. Da história da grande tribulação. A cidade está descendo, aí você vê debaixo do trono o altar, debaixo do altar, as almas, porque a cidade está selada. Os mártires da grande tribulação clamam por salvação dia e de noite diante do trono, página 22, diante do trono de Cristo, sobre o mar de cristal. Os mártires que chegam da grande tribulação vão morrer quando derramarem seu próprio sangue como testemunho de sua fé em Cristo. Mas todos os que creem nos dias da graça poderão ser justificados mediante a fé pela graça, pelo sangue de Jesus. E eles estão clamando: Santo, soberano, fiel e verdadeiro, até quando haverás de esperar para julgar e vingar o nosso sangue derramado por aqueles que habitam sobre a terra? Durante a grande tribulação, todos vão morrer pela sua fé em Cristo. Marque esse texto aí, essa frase. Durante a grande tribulação não vai sobrar nenhum. Todos vão morrer. Até as duas testemunhas vão morrer. Depois de crerem e confessarem a Cristo, terão de ser batizados simbolicamente em sua própria morte, na sua própria morte, para que possam ressurgir em Cristo. Eles não vão ser salvos pelo seu sangue, mas serão batizados simbolicamente no seu próprio sangue. O ladrão na cruz creu e foi batizado pela fé na morte de Cristo. Seu testemunho foi literal e foi público, e não simbólico, como temos hoje na graça. Seu batismo não foi em água, foi literal, como testemunho público de sua fé. Portanto, dessa forma, os crentes que vão crer em Cristo durante a grande tribulação terão que morrer, batizados no seu próprio sangue. Sua fé será acompanhada de obras, que no caso é a sua morte. Seu batismo literal e não simbólico. Hoje nós temos um batismo nas águas literal. Eles vão ter o batismo no seu próprio sangue. Então, meu irmão, é melhor crer em Cristo, é melhor servir a Cristo, é melhor parar de brincadeira, que você está bem perto. E aí vem que foram dadas a cada uma deles uma estola branca, que é a roupa sacerdotal. Foi-lhe dito que repousasse, número 2, por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos, que ainda vem quatro grupos ainda vão ter 4 grupos de irmãos que vão ser martirizados, assim como eles foram. E agora entramos no sexto selo. Sexto selo, o sinal de quando o céu se abre, Mateus 24, aqui ó, veja o sexto selo. Sexto selo, é o verso 12. Quando abriu o sexto selo, vi quando houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro. É tudo que Jesus disse em Mateus. Jesus estava falando dos selos quando ele falou em Mateus 24. Mateus 24, 29, que ele está falando sobre isso. Aí ele diz assim, que o sol tornou-se negro como um saco de silício e toda a lua tornou-se como o sangue. Eu falei para vocês, né, que o Cruzeiro do Sul, na verdade, ele tem falta mais 2 estrelas. E foi baseado no Cruzeiro do Sul. João, olhando de cima, ele vendo, Deus revelou para ele todo o céu, porque estava numa dimensão superior à Terra. Então ele viu o Cruzeiro, o que nós chamamos de Cruzeiro do Sul, com mais 2 estrelas. Eu fiz o desenho e mostrei para vocês isso aí. Hein? Seria até bom que eles tivessem esse desenho, hein, Maico? Seria bom que eles tivessem esse desenho. Vamos ver se eu consigo aqui para vocês. Aí o que eu quis falar? Eu quis falar, mostrar para vocês que essa visão que ele tem das estrelas,
que nós vemos no Brasil, tem um mistério para o Brasil. É um mistério para o Brasil, é um mistério para o Brasil. Maico, aqui, ó, presente para eles aí. Esse presente para eles aí. Eu fiz isso aí para eles aí. Fiz as rodinhas, coloquei os nomes, tudinho para eles. Aí o sexto. Eu já postei aqui no meu Face em inglês. Tá fazendo o maior sucesso isso aqui no meio americano, isso aqui. No meu Face em inglês. A Nelson de Nelson. A Nelson de Nelson. O sexto selo. Então, o objetivo dessa taça é lembrar ao homem o juízo vindouro do inferno, não do lugar de tormento, para que em vida demonstre seu arrependimento. Se ele se arrependesse e lhe desse glória, Deus os perdoaria. E ele espera que o homem, ao conhecer empiricamente, isso é, pela sua própria experiência, as agonias do inferno, se arrependeria e evitaria o caminho do inferno. Mas ele não se arrependerá. Mesmo Deus trazendo o abismo para a terra, olha só, mesmo Deus trazendo o lugar de tormento com 200 milhões de demônios que atormentam as pessoas lá, meus irmãos, eles teriam que se arrepender ao sofrer por alguns meses na terra esse período. Mas o povo, não se arrependerá, mesmo tendo conhecimento do inferno em vida, mas blasfemará contra Deus e não lhe dará glória. Terceira mostra de misericórdia, o inferno na terra. A morte será uma exceção nesses dias. Isto é, dificilmente um homem morrerá. Dificilmente um homem morrerá, que Deus dará. Meu Deus, já está aí com eles. Já pode. O que é que eles fazem para eles baixarem, mãe? Tira o print da tela. Tira o print da tela. Vou mandar no grupo do WhatsApp dos membros também. Os membros vão receber lá no grupo dos membros. Que maravilha, hein? Que bênção, meus irmãos. Que bênção. Estamos dando aí esse presente para você. Página 24, continuando. O calor atormentador, as graves feridas das chagas cancerosas resultarão em grande dor física em todos aqueles que estiverem ligados ao anticristo. Capítulo 16, verso 9 diz: e os homens foram atormentados com altas temperaturas, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe dar glória em reconhecimento. Olha só. Aqui. Muito bem. A diferença entre o resultado do rompimento do selo e do derramamento da taça é o esfriamento e o aquecimento. E neste verso, sabemos que o sol será coberto por um tempo, gerando um esfriamento mundial na terra, e as plantações da terra serão afetadas. Verso 12, capítulo 6, verso 12. E quando abriu o sexto selo, vi quando houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco de silício e toda a lua tornou-se como sangue. Então vai haver problemas no mar, porque o mar está para a lua e o sol está para a terra e para o mar. Veja só que coisa tremenda. Aí tem a figura, aí vem a figura do sexto selo. Figura do sexto selo, irmãos. Aí você tem aí o quê? Você tem a figura do sexto selo. Aqui para lá. Porque aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o coral de arpistas? Está aí no sexto, a figura do sexto selo, na primeira apostila. Na apostila oficial, Aí você tem do 6, este selo, ele vai. Este sexto selo, vou colocar aqui. Este sexto selo, ele é grande. O sexto selo, ele vai, o texto dele, ele vai de Apocalipse 6, 12, até o 7:17. Até o 7:17. Vocês vão ver o que vai acontecer aí, ó.
Olha só. Tem muita coisa aí. Muita coisa. Estão vendo aí? Estão vendo os arpistas? 144 mil arpistas vão ser selados. E aí vocês vão ter aí capítulo 6, verso 13. Verso 13. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como uma figueira sacudida por um vento, que deixa cair os seus figos imaturos. O céu e a terra estarão passando pela grande purificação. Página 26 eu estou. Por causa da purificação. O que eu estou falando de purificação? Por causa que o poceiro está rompendo os selos para purificar o ar, a terra e o mar. Ele está purificando isso para que ele possa entrar e tomar posse. Aleluia! Não esqueça disso, não esqueça do capítulo 5, dele rompendo os selos. Não se distraia desse ponto, que ele está rompendo os selos para ele poder entrar na terra, pôr seus pés na terra. Veja só, o céu e a terra estão passando pela grande purificação prometida para receber a glória de Deus em Ezequiel 48, 3 e 5, Isaías 4, 2 a 5. Neste momento, a igreja estará no interior da cidade, será convidada a contemplar as obras de Deus do Salmo 46, de dentro da cidade, que está indo dentro da cidade, a igreja estará lá dentro da cidade. Sairemos às portas para ver o que Deus está fazendo na terra. Veja só, isso aí, o Salmo, vinde contemplar as desolações, o que há de feito, o que ele tem feito na terra, seus juízes, os seus juízos. Apocalipse capítulo 6, verso 14. O céu recolheu-se como um pergaminho que é enrolado. Mais um texto de Mateus 24. Mateus 24, está para os selos. Está para os selos. Mateus 24 está para os selos. Você vê tudo isso lá. Só não aparece o nome selo. Jesus não fala. Jesus não disse são os selos. Mas agora, lendo o texto, a gente vê que Mateus 24, a partir do verso 13 em diante, começa a manifestação dos selos. Então aí vamos ler Mateus 24, para que vocês vejam comigo. Mateus 24, aí diz assim, ele coloca aqui, capítulo 24, versículo 27, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ver a vinda do Filho do Homem, porque a cidade está chegando. Quando a cidade entrar na região aonde a terra está estabelecida, vai haver uma explosão, vai haver fogo, vai haver um barulho, vai haver um tremor na terra. E os planetas sentirão, porque ela vai entrar na atmosfera. E aqui diz o texto, versículo 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas do céu cairão e as potências do céu, quer dizer, o Saturno, o planeta Marte, todos os outros planetas serão abalados. E então o céu se enrolará, olha aqui, e então mostrar-se-á no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder, com grande glória, aleluia. Esse é o 6º selo, olha só que coisa tremenda. Aqui, olha só, coloca aí. Jesus falando, bendito seja Deus. Priscila Silva, Marcelo Gonçalves, aí pondo a cidadezinha aí. Jorge Amorim, meus grandes amigos, muitos amigos, graças a Deus, glória a Deus. E aí diz o texto, recolheu-se como um pergaminho, verso 14, todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Coloque aí por causa de quê? Por causa dos Leviatã.
o Leviatã. Olha o Leviatã aí. Olha o Leviatã se movendo aí. Meu irmão, por cima, por baixo, no mar. Que tribulação, pastor Tônio Garcia, Marcelo Martins, que tribulação. Capítulo 6, verso 15. Os reis da terra, os magnatas, capitães, ricos, poderosos, servidores, os autossuficientes se esconderão nas cavernas e nas penhas, porque eles vão querer morrer e não podem morrer. O privilégio vai ser dado da morte só para os que morrem no Senhor. Já pensou? Só os que morrem no Senhor vão ser decapitados. Pá! E morrem. Eles vão ter inveja dos que morrem. Porque mesmo uma pessoa segurando a cabeça na mão, indo para o hospital, sendo levada por outras pessoas com a cabeça na mão, a alma delas continuará nelas e elas, né, como zumbis entrando nos hospitais, não vão poder. Veja que a plataforma do anticristo, os filmes de hoje, zumbi, tudo é uma preparação da mentalidade da humanidade para receber o poder do terror do anticristo, do falso profeta. Meu Deus do céu. Meu Deus. Marcelo Souza, ninguém fala isso. Dê valor que vocês estão recebendo. Dê valor. Os poderosos da terra experimentarão humilhação, vergonha diante de Deus. Então vai ser o privilégio para quem crê em Cristo. Privilégio para quem ouvir a mensagem. Privilégio para esses 5 grupos. Porque eles vão morrer. E a morte para eles vai ser como a vida. Vai ser saborosa a morte para eles. Porque os ímpios não vão poder morrer. Porque eles precisam viver para poder experimentar o juízo de Deus. Aí, na página 26, no final, o mundo já conhece que Deus está atuante contra eles. Já não há quem diga sou ateu, né? Mas os homens não se renderão a Deus. Pedirão a morte, mas não poderão morrer. É o tempo da ira do Cordeiro, que se manifesta como leão, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que veio morrendo no período do tabernáculo, os tempos do tabernáculo, dos templos. Ele que veio até a morte de cruz, que entrou na terra como um cordeiro, morreu como cordeiro, foi anunciado por João Batista como cordeiro, entrou no céu como cordeiro. Agora o cordeiro está sendo o vingador, está se vingando. Então, verso 16, diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e ocultai-nos da vossa face daquele que está assentado. Então eles não vão mais dizer que não creem em Deus, porque eles sabem de antemão que eles já existem e sabem que ele tem um trono, porque Deus vai revelar. O trono de Deus vai ser o centro da escatologia. O trono de Deus vai ser o centro, o trono, as pessoas da terra saberão que o trono está no controle de todas as coisas. Elas saberão. Por isso que ele está dizendo, por causa do seu trono, está sentado no seu trono e o Cordeiro está irado. O Cordeiro está irado. Este é o dia do Senhor registrado em todos os livros proféticos. O dia em que finalmente Satanás será retirado de cena por 1000 anos. O dia da vingança. Deus quer provar que a culpa do pecado não é de Satanás. Ele foi agente da tentação para eles, mas o culpado do pecado não é de Satanás, e sim o próprio homem. Deus vai tirar Satanás de evidência por 1000 anos, e eles vão continuar pecando sem Satanás durante 1000 anos, e 1000 anos e Jesus reinando, 1000 anos e Jesus reinando, e uma terça parte da terra, né? Assim como agora na graça a maioria é ímpia e a minoria é justa, durante o milênio a maioria é justa e a minoria será ímpia. Porque Deus precisa dessa geração para introduzir uma nova geração. E no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 16, diz que a velha geração de mulheres e meninos e crianças que vão restar das nações que vierem para o Armagedon, elas vão entrar para o milênio. E elas não vão adorar a Deus. Elas serão geração antiga. E essa geração se multiplicará. Como o cristianismo se multiplicou no meio do mundo, eles se multiplicarão. Por isso que a parábola do joio e do trigo não é para agora. A parábola do joio e do trigo é para o milênio. Porque ele diz, como que o senhor plantou, fez uma grande plantação? E como é que pôs
E como é que saiu o joio? Ele falou assim, o inimigo fez isso e se retirou. Por quê? Porque Satanás fará isso e vai ser preso no abismo. Mas uma parte da geração dele, né, vai ficar. E essa parte se multiplicará e serão como a areia do mar. E eles se revoltarão contra a cidade e contra a cidade de Jerusalém, contra o rei dos reis, e virá fogo do céu 1000 anos depois, o Gog e Magog. Armagedon e Gog e Magog, de um para o outro, 1000 anos de diferença. 1000 anos de diferença. Essa volta de Jesus aqui, que vocês estão vendo aqui, é para o Armagedon. Armagedon. 1000 anos depois virá o Gog e Magog lá na frente. Amém? Estou dando essa aí de graça para vocês. Muito bem. Aí então, característica do dia de Cristo. Será depois da aparição do iníquo? Será depois da aparição do iníquo? Características do dia de Cristo. Será depois da aparição do iníquo? Eu queria que vocês fossem aí para... aí é segunda aí, viu, irmãos? Puseram, quem datilografou pôs primeira, é segunda Tessalonicenses. Eu quero que vocês vão para lá, por favor, capítulo 2, verso 3, que eu queria dar uma palavra revelada para vocês aí, para vocês receberem de antemão essa palavra revelada. Que diz assim. Aí na sua Bíblia, aí ele diz assim no verso 3. No verso 3 ele diz assim. Quero que vocês leiam, por favor. Nossa, aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Por favor, recebam aí. Recebam aí, em nome de Jesus. Diz assim, capítulo 2, verso 3. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim, mas certamente virá primeiro a retirada. E na sua Bíblia está escrito o quê? Está escrito apostasia, né? A Bíblia num serrote seu, né? Então aí, os que tem nossa Bíblia, tá colocado aí apostasia, mas agora na nossa versão, que é a versão oficial, aqui, ó, essa versão que já é a versão oficial nossa, eu já tirei dali, já tirei o termo grego e coloquei verdadeiramente o significado da palavra. Você pode consultar, você é assembleiano roxo, então você pode consultar a chave bíblica que foi publicada pela Casa Publicadora, e que eu tive o privilégio de ser o que apresentou a Bíblia, chave bíblica, pela primeira vez num Belenzinho, em São Paulo. Que ali o meu amigo me passou esse privilégio e eu tive o privilégio de fazer isso. Se você tem lá, você pode ver pelo número lá, que apostasia, tem a palavra apostasia, que é apostasia, apostasis, de apostasia, apostase e apostasion. São essas 3 palavras. Viu? Quando a gente não sabe, né, aí vem a tradução mal feita. Tradução mal feita. E quem não presta atenção se estrumbica. Veja só. Olha só. A palavra apostata é aquele... Lembra do soldado? O soldado que está ali, que ele está ali prestando serviço, está prestando serviço, ele está em cima de uma caixa. Está em cima de uma caixa. E essa caixa se chama póstata. Póstata. Essa caixa se chama póstata. Então o soldado está na póstata. Tá vendo aí o soldado? Se o soldado descer, preste atenção, ele descer, se o soldado descer aqui e se retirar e descer, então ele apostata. Então, apostatar, sair da caixa, sair da apóstata, é essa palavra aqui. É a B. Essa é a B. Tá vendo a B? Apostasion significa
divórcio. Divórcio. Então ele deixou a, que aqui seria a casa, deixou a casa. Apostasion, divórcio, significa. Esse aqui é a letra C, E por último fica apostasis, que quer dizer retirar-se, ou deixar, sair, ou sair. Retirar é melhor. A palavra melhor. Retirar. Retirar-se. Vamos colocar aqui. Retirar-se. Estão vendo só? Que coisa tremenda. E a palavra, pastor Gabriel, a palavra que está aqui, a palavra que está aqui é retirada. Virá a retirada. Não tem, né? Não tem como eu mostrar aqui. Tem como mostrar bem pertinho na câmera para mim, Maico, isso aqui para eles? Onde eu marquei aqui para eles verem como está esse texto? Para eles terem o privilégio de ver? Ou você pode tirar uma foto e mandar para eles? Leia aí que está retirada. Aí vem a apostasis. Hein? Retirada, pastor Tony. Esta Bíblia está cheia de segredos. Está cheia de segredos. Eu coloquei o tetagrama no nome de Jeová. E todos os nomes de Jeová já vão com tetagrama. Está tremendo, viu? Tremendo. Eu coloquei todos os nomes de Jeová. E todos os nomes de Jeová que eles apagaram do Novo Testamento, pastor Jorge Amorim, pastor Marcelo Martins, Marcelo Gonçalves, né? Adriano Silva, Everaldo, Hélio Costa, pastor Cristiano Rosário, vocês estão aí, Tamires Nascimento, apóstolo Canarim, todos os nomes de Jeová que eles apagaram do Novo Testamento, eu trouxe de volta. O nome Jeová mesmo, viu? Não é Quirion, não. Jeová. Coloquei de volta o nome no tetragrama. Como é tetragrama? Você sabe, né? Que são 4 letras, o tetragrama. Então, vem o Yud, o Reis, o Vav e o Reis. 4, que equivalem ao I ou ao J, né? Ao V, né? Ao H, ao V e ao H. Seria o Aue, um nome Aue, né? Seria esse nome. Então, coloquei aí. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, diz assim, porque esse texto é o texto que as pessoas tradicionais utilizam para dizer que a igreja vai passar a grande tribulação. Mas por causa que eles usaram o texto no sentido de que vai haver apostasia. Ora, o que vai haver antes do arrebatamento da igreja é um grande avivamento. Um grande avivamento na terra. Vai haver um grande avivamento na terra. Está havendo apostasia agora. O amor de muitos esfriará agora. Por isso que Deus precisa do avivamento que está profetizado em Joel, porque Atos dos Apóstolos, capítulo 2, só veio a parte do avivamento, porque ele diz assim, derramarei do meu espírito, mas Joel diz, derramarei o meu espírito. Então, se ele disse do, só veio uma parte em Atos. Então, a palavra profética ela não se cumpriu plenamente. Ora, se o amor de muitos vai esfriar, e Jesus vai ter que voltar, porque esses são os 17 que nós chamamos princípio das dores, se termina com uma frieza, então ele tem que avivar. Ele tem que avivar. Ele tem que retirar o sentimento de frieza. O arrebatamento da igreja tem que vir um avivamento e não apostasia. Depois a gente fala sobre isso, porque não é sobre o arrebatamento que eu estou falando, só estou mostrando para vocês. E esse texto, ele se completa. Ah, meu Deus, é muita gente falando besteira.
esse texto do verso 3, né, por não saber, não conhecer o sentido da palavra grega, né, esse texto se completa no verso 7, para provar isso. Porque já o mistério da injustiça está operando. Somente há um que agora o resiste, que é a igreja. Até que do meio seja tirado! Tirado! Aí você puxa a linha lá para a retirada do verso 3. Então isso aqui eu queria deixar para vocês como um prêmio, um ganho. Né? Isso aqui já valeu a aula de hoje, só isso aí. Então, a página... Porque, verso 17, será depois da manifestação do homem do pecado, na grande tribulação, estou na página 27 da apostila, será depois do arrebatamento da igreja. A igreja é o sal que detém o Espírito Santo, é o obstáculo da propaganda do ministério do ministério do erro. Será o dia do juízo das nações, da besta do falso profeta, o dia da prisão de Satanás. Será um dia de juízo especial no qual o sol não dará sua luz. Será o dia da chegada com poder, com justiça do reino de Deus, Daniel 7, a pedra que derruba a estátua. E será o dia da vingança do nosso Deus, de Isaías capítulo 61, verso 2, até o último verso do capítulo 61. E esse dia será o fim do poder dos gentios, porque é chegado o dia da grande ira deles, que estão falando do trono e do cordeiro. Quem poderá sobreviver? E aí então vem o sétimo selo. O controle do trono, sétimo selo. Para vir o sétimo selo lá, vi 4 anjos em pé, nas 4 extremidades da terra, sujeitando os 4 ventos, são anjos, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então tem 4 ventos, anjos, são anjos que estão prontos para ouvir a voz de Deus. Por isso o anjo vem do Oriente. Estes anjos operam nessas estações da terra e comandam o clima mundial, cuidam das safras, da vegetação da terra. Eles sabem que Deus não vai destruir a terra, mas vai reconstruí-la, isto é, restaurá-la, porque ele pagou o preço por ela. Por isso ele está arrancando cada selo para vir governar, limpar o cheiro, a presença do poder do poceiro que é Satanás. Aí... diz o texto, eles sabem que Deus não vai destruir a terra, mas reconstruí-la, isto é, restaurá-la. Por isso veremos o trabalho restaurador de Deus de terça em terça parte. Deus está privando, porque ele podia fazer isso de uma vez, então ele destruiria toda a vida humana, toda a vida da terra. Mas ele não quer fazer isso. Ele vai destruir de terceira em terceira partes para que haja vida, continue a vida. Verso 2, imediatamente vi outro anjo que subia do Oriente levava consigo o selo do Deus vivo. Então clamou com grande voz poderosa aqueles 4 anjos a quem fora dada a permissão para danificar a terra e o mar. Terra e o mar, porque ele tem que limpar a terra. Tem que limpar a terra, é uma limpeza. A marca da besta que está sendo impressa em cada pessoa nesse tempo, mas os anjos de Deus também trazem o selo, também trazem a sua marca, trazem o selo, a marca de Deus, para selarem 144 mil servos de Deus. Por isso vemos o anjo trazendo o instrumento de selar, verso 2. Verso 3, e a voz dizia, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos com selo. Então será um tempo que o anticristo está selando com 666, e eles estarão selando os 144 mil. O controle do guardião do trono sobre aqueles que são seus, 12 obreiros, 12 tipos de obreiros purificados, 12 mil vezes. Eles não se mancharão com mulheres, mostrando a sua postura ao lado da escolha de Cristo durante o seu ministério, como Jesus foi durante o ministério dele. Não se manchou, não se manchou, não se manchou. Eles vão ter a mesma visão. Não terão descendência física como Cristo, serão como as virgens do capítulo 25 de Mateus 1 a 5. Deus faz questão de mostrar que homens podem servi-lo em virgindade. Estes homens estão livres de qualquer ocupação natural humana. Por isso podem seguir a Cristo segundo a sua vontade, porque eles não estão presos a absolutamente nada, mostrando a sua mobilidade. Isso aqui é uma mensagem tremenda.
tremenda. 144 mil serão a base para os dispersos. E por que Deus precisa deles? Porque desde que a nação de Israel, o reino do norte, foi disperso por Senaqueribe e Rabissaqué, um tipo do anticristo, e Rabissaqué, o tipo do falso profeta, desde esse então, as tribos de Israel, 10 as 10 tribos e meia se perderam no mundo. Então ele vai precisar selar para dar o DNA de cada um. Então cada grupo desses aí será, ó, tu é de Naftali, tu que está lá no Brasil, tu és de Assé, tu que está na Venezuela, os judeus que estão lá na Venezuela, os que são da tribo de Judá, os que estão lá em Pernambuco são da tribo de Judá, alguns são selados e os anjos vão passar pelo mundo inteiro, selando todos da família de Israel, os verdadeiros, porque são muitos que se dizem judeu e não são. Está vendo aqui? E ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, selando, ele está guardando um grupo no mesmo período. Isso é lindo demais. Eu queria que vocês vissem aí. Vai lá, vamos lá. Os dois grupos. Se tem uma caneta, você pode marcar aí os dois grupos. O capítulo 7, ele vai selar o primeiro grupo. Estão vendo aí? Vai do verso 1 até o verso 8, que é o primeiro grupo. Olha como é que eu marco. Olha como é que eu marco aqui, ó. Assim que eu marco, ó. Tá vendo aí? Tem mais ou menos um mês que eu tenho essa Bíblia. Ela já está totalmente marcada. Aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Mais para cima. Assim como eu marquei o primeiro grupo, tá vendo? Até o verso 8 marquei. Agora, eu vou marcar o segundo grupo. Vou marcar com outra caneta. Vou marcar o segundo grupo, que vai do 7:9, até o 7:17. Aí fica assim, ó. Fica fácil para mim, ó. Depois fica fácil para mim. Tá vendo aí? Tá pegando, Mike? Então, vamos lá, os dois grupos. Aí vem, qual o objetivo desses? Porque Deus vai selar esses grupos. Aí vão faltar. Nós vamos ter a de Judá, a de Ruben, a de Gade, 3. Assé, Naftali, Manassés, 6. Simeão, Levi e Issacar. Estão vendo aí? Muito bem. 9. Zebulon e Benjamim. Estão vendo aí? Então faltaram quem? Faltou Efraim. Faltou Efraim. Tá? Que é o irmão do Manassés. Tá? Que é o irmão do Manassés, filho de José. E tá faltando mais uma tribo. A tribo de Dan. Tá faltando a tribo de Dan, que eu falei que era Zebulon, mas não é. Eu que me enganei. Então agora, lendo o texto e vendo com vocês aqui publicamente, eu estou vendo com vocês, faltam 2 tribos. Então, por que faltam essas 2 tribos? Por causa das 2 testemunhas. Porque as 2 testemunhas vão morrer. E elas são da família de Israel. Então Deus não vai marcar, porque um vai sair da tribo de Efraim, será como Elias. Olha só, como o caráter de Elias, mas não é Elias. Não é Elias, que não vão morrer de novo. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Tá? No caso de Moisés, uma só vez. Não vão vir Moisés e Elias. E um da tribo de Dan. Então aqui vai sair uma testemunha e da outra a segunda testemunha. Porque elas vão morrer. Se Deus selasse Efraim e Dan, então Deus não teria como tirar da família de Israel as 2 testemunhas. E eles têm que ser da família de Israel. Por isso aqui que eles precisam. Viu, meu querido irmão Mazambi Garcia? Ô, Tony, você tem um amigo na França. Você tem um amigo lá na França. Olha aí o Mazambi, Tony. Fala com o Mazambi aí. Seja amigo aí do Mazambi. Ele é da tua família, rapaz. Viu?
Pode dar a tua cidadania lá. Francês. Que você... Oh, meu Deus! Pegou aí, Michael? Ô, Tony, explica aí pro Michael, porque é difícil para ele entender que só. Ele é carioca. Muito bem. Aí o primeiro grupo tem uma razão. Acabei de explicar para vocês. Aí o segundo grupo. Vem o segundo grupo. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que não podia ser contada. Tem que voltar para cá. Vou ter que voltar para cá de novo. Essa aqui. Voltando para cá. Voltando para cá, aqui de novo. Você pode ir lá ver que tem um grupo de mártires no quinto selo. Queria que vocês marcassem lá esse grupo. Preste atenção, que eles clamam no verso 10. Esse grupo de mártires, que vai até o verso 11, esse grupo está dentro desse grupo aqui agora. Veja, esse grupo do 6:9, do pessoal que restou lá da Laodiceia e que foram mortos pelo anticristo, no 6:9 até o verso 11, esse grupo está dentro do 7:9 ao 7:17. Então vamos fazer o quê? Nós vamos colocar 6:9 a 11. 6:9 a 11. Para que você saiba que esse grupo está aqui dentro. Esse grupo está aqui dentro. Amém? Esse grupo está aí dentro. Veja só. O Baldo. Deus abençoe. Aí, no capítulo 7, verso 9, começa. Depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão que não se podia se contar. De todas as nações. Tá vendo? Ó? Nações, linhagens, povos, línguas, estavam em pé diante do trono, na presença do Cordeiro. Que eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui o Cordeiro, ó. Está o Cordeiro, que é Cristo. Uma multidão aqui, ó. Vendo? Por isso que eu disse que aquela turma do sexto selo está aqui. Entre o sexto e o sétimo selo. Vai ter esse intervalo. Deus vai selar os 144 mil, menos a tribo de Efraim e de Dan, e vai colocar as estolas sacerdotais nesses dois grupos agora. Dois grupos se juntam. Veja aí, diz o texto, vestidos de roupas brancas, talares, com palmas em suas mãos. Diferente, aqui ó, vestidos de roupas brancas, com palmas nas suas mãos. Clamavam com voz poderosa, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono, atribuímos a nossa salvação. E ao Cordeiro, estamos crendo que tu és o nosso Salvador. A salvação pertence a ti. Verso 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, todos os anjos, e dos anciãos, e dos 4 querubins, e prostravam sobre os seus rostos. Então vamos marcar aqui quem são. Os anjos, os anciãos e os querubins. E adoravam a Deus, dizendo, amém, amém. Adoravam a Deus. Quem adorava a Deus? Os que estavam clamando com voz poderosa. Clamando com voz poderosa e adoravam a Deus. Quando eles com voz poderosa adoravam a Deus, olha aqui, diziam, aqui ó, eles diziam amém. Os anjos, os anciãos, os querubins diziam amém. E diziam louvor, glória, louvor 1, glória 2, sabedoria 3, ação de graça 4, honra 5, poder 6, fortaleza 7. Sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Estão cantando. Que canção deve ser essa, meu Deus? E um dos anciãos, dos 24 anciãos, me perguntou para João, quem são esses que trajam
estolas brancas. E de onde vieram? Lembram do 6, 9 a 11 que eu expliquei? Respondi, meu senhor, veja só, tu sabes, disse-me ele, estes são que vêm de grande tribulação, e lavavam as suas estolas. Que coisa. E as embranqueceram no sangue do cordeiro. Então quer dizer que as estolas deles estavam sujas. Se eles tiveram que lavar as estolas são sacerdotais, quer dizer que as estolas estavam sujas. Então aqui é um grupo muito grande, do pessoal que passou da igreja de Laodiceia e não foi arrebatado e entrou para o estado da grande tribulação. Esse povinho aí. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai dar a oportunidade para eles lavarem as suas estolas. Quantos estão com as suas estolas sujas agora mesmo? Quantos estão com o seu ministério manchado agora mesmo? Por roubo, por engano, por impureza, por sujeira. Hein? Quantos estão agora com as suas... Se Jesus viesse agora, eles ficariam para ser mártires. Para que Deus dê a eles a responsabilidade de dizer, Senhor, nós tínhamos as nossas estolas, estavam sujas e nós não subimos. As nossas estolas estavam sujas e nós não subimos. Isso aqui dá um jogral tremendo, isso aqui dá um teatro extraordinário, meus irmãos. E aqui ele diz aqui, vão morrer. E eles vão morrer. Por isso estão diante do trono de Deus. E agora eles vão morrer e Deus os colocará para servir em turnos com os 24 anciãos. Porque os 24 anciãos servem a Deus por turnos. Então eles vão ser como secretários dos 24 anciãos, porque vão servir em turnos continuamente, a toda hora. Por isso que eu falo para vocês que os 24 anciãos representam os turnos de hora, isto é, os fusos horários. E que esses 24 anciãos que estão aqui ao redor do trono, estão aqui ao redor do trono, eles servem a Deus em turno de 24 horas. 24 horas. Eles são 2 horas, 24 vezes. 3 horas, 24 vezes. Porque vai mudando o sol, eles vão pulando de fuso. Então, o ancião 3 é 24 horas vezes, ele é 24 vezes a hora 3. É isso que eu quero dizer. Amém, meus irmãos? E aí, então, vem. Quando você ora, as suas orações são levadas para a hora, para o ancião da hora que você ora. Quando você canta, para a hora em que você canta. Quando você toca, na hora que você toca. E essas canções entram pelas narinas de Deus. E ele solta resposta pelos trovões, pelos relâmpagos. Relâmpago é Deus escrevendo. Relâmpago é Deus escrevendo. Trovões é Deus falando. Versículo 16. Jamais terão fome. Deus vai estender o seu pavilhão. Quer dizer que Deus vai ter misericórdia deles e os salvará. Deus, isso aqui é Lucas capítulo 11. Isso aqui, depois tu coloca aí Lucas 11, que é quando eles chegam de madrugada. Quando eles chegam de madrugada, irmão, já o Senhor já entrou para o seu leito, a porta está fechada. Esses aqui vão ser o que vão bater. Pá, 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 pá. E vão incomodá-lo. Pá, pá, pá. Nos dá aí, nos dá 3 pães. Nos dá aí 3 pães, nos dá 3 pães. E ele dará o ovo e dará o peixe, dará o ovo e dará os pães. Está em Lucas. Já na hora que está fechada, a porta fechada, mas vão bater. E Deus vai estender o pavilhão para eles. E vai dar para eles o peixe, o ovo. E vai dar para eles o pão. Está em Lucas 11. Né? Isso aqui vai contra muita pregação, né? Que você já ouviu. Né? Você quer ser salvo? Eu vou ser salvo e vou embora para o céu. O resto que se lasque na terra. Né?
mas a misericórdia de Deus ainda vai ser tão grande que Deus ainda vai estender o pavilhão da sua salvação para essas pessoas. E dará oportunidade para eles lavarem suas estolas, mas eles vão pagar com seu próprio sangue. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês estão aí? Não estou vendo vocês falarem nada. Pastor Tony. Aquele texto é tremendo. Meu Deus, aquele texto de Lucas é tremendo. Ele diz assim, ó, olha só. Porque um dia eu estive pregando numa grande conferência dos Gideões lá em São Paulo. Estava lá o pastor Carlos, que estava organizando, e eu fui o pregador. Estava o pastor Cisino. Estava um grupo muito grande lá, de muita gente em todo o estado de São Paulo. E nessa noite eu preguei sobre isso. Ele estenderá o seu pavilhão. Aí veio um daqueles senhores antigos, disse, olha, pastor, o senhor acaba de me convencer. Você acaba de me convencer. Também eu só fui convencido depois que você leu o texto de Lucas 11. Né? E ele coloca aí, no capítulo 11 de Lucas, Jesus falando, né? Sobre dar-nos cada dia o pão. Quando orares o Pai Nosso, no mesmo contexto, no mesmo parágrafo. Essa Bíblia aqui é muito importante, porque ela tem um parágrafo, você não tem como enganar, porque o mesmo contexto da oração do Pai Nosso é o texto porque o texto da oração do Pai Nosso é profética. Porque ela está pedindo um ano sabático. Ela está pedindo para que nós não caiamos em tentação no Gog e Magog. Ela está pedindo. Tudo isso é a oração do Pai Nosso. Um dia eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso para vocês. Tá? Aí ele diz, aí no verso 5, quem de vós terá um amigo que se for procurá-lo à meia-noite, não é à meia-noite? O símbolo da meia-noite, da volta? Aí ele diz, amigo, empresta-me 3 pães. Significa a palavra do Pai, a palavra do Filho e a palavra do Espírito Santo. Que durante o período do anticristo, a palavra vai ser retirada, seja por digital, seja ela por canção, seja ela por papel impresso, ela vai ser aniquilada. Ela será buscada em todos os lugares e será destruída. Não haverá nenhum sinal sequer da palavra de Deus na terra. Assim como o grande árabe com a sua flecha destruiu a biblioteca de Alexandria, e não ficou um pergaminho original. Nem uma receita das princesas que estavam ali ficou. Então ele está colocando aqui a meia-noite, horário da saída. E vai chegar alguém para dizer, estende o teu pavilhão para mim. Estende o teu pavilhão para mim. Me estola. Então, chegam as pessoas na minha casa, estão com as estolas sujas, precisam lavar as estolas. E há uma razão porque ele vai fazer isso. E a razão é porque eles não foram pastoreados. E o texto diz que o próprio Cordeiro os pastoreará, porque eles nunca experimentaram o pastoreio de um pastor. Porque ser pastor de igreja não é só pregar a Bíblia, abrir a Bíblia e pregar lá na tua congregação. Ser pastor de igreja é ir acompanhar, instruir passo a passo a sua ovelha. Estar com ela, acompanhar, saber o nome dela, não é? E você aí vem cantar, como é mesmo o seu nome? Não é pastor, não conhece nem o nome da sua ovelha. Porque o pastor conhece suas ovelhas e ele delas é conhecido. Então, a razão pela qual ele vai estender o pavilhão para alguns nesse período é porque ele sabe que eles não foram pastoreados. Então a culpa será dos seus pastores que não os pastorearam, que não vão estar na glória, que vão estar no inferno no futuro, que estarão no lugar de tormento já. Não pense que você vai encontrar muitos pastores no céu, não. Você vai encontrar muitas ovelhas. Muitas ovelhas. Como ele disse, que é muito forte isso aqui. É muito forte. Então ele diz que ele mesmo vai pastoreá-los, porque se você não foi pastoreado, ele vai entender que você não foi pastoreado, que você foi mal pastoreado, que ninguém teve paciência de pastorear. Eu estou pastoreando vocês agora. Estou lhes trazendo, olha só a tesoura,
pegando o desenhinho, pegando a cola, riscando, gastando dinheiro. Cada um negócio desse aqui, irmãos, aqui, ó. Cada um desse aqui custa $43. Né? $43 custa para poder gastar aqui para vocês. Né? Tudo aqui, energia elétrica. Minha energia elétrica esse mês veio quase $1.000. Minha energia elétrica, por causa dos gastos de luz. São R$5.000 de energia elétrica para dar aula de graça para vocês. Então eu estou pastoreando vocês. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando a verdade, trazendo que o Espírito Santo traga a verdade, fazendo com que o Espírito Santo traga a verdade para você me compreender e compreender a verdade através de mim, pelo poder do Espírito Santo. Para você conhecer a verdade. Aramanaya, Sorebecais. E aí o texto diz, texto de Lucas, capítulo 11, ele diz, porque um amigo meu chegou, uma pessoa com estola suja, Senhor, creu na mensagem, estamos em plena tribulação, o anticristo está fazendo igual nós estamos sentindo ali no Brasil, com o poder do inimigo, da mentira, tomando espaço. Assim estará o mundo inteiro. O mundo inteiro. E aí ele diz assim, e se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, a porta já está fechada, tá vendo? Ó? A porta já está fechada, Laodiceia. Porque ele vai abrir uma porta para Filadélfia e vai fechar a porta para Laodiceia. E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Os meus filhos que foram arrebatados já estão comigo. Já estão nos seus leitos. Estão repousando. Olha o selo. Não posso levantar-me para dá-los a ti. E digo-vos que ainda que não se levante para dá-los a ti, por ser seu amigo, não é porque sou seu amigo que eu vou te dar. Ele vai acabar levantando-se, no entanto, por causa da importunação. Se eu não vou te dar porque você é meu amigo, é porque você não vai me deixar dormir, não vai me deixar descansar. Você vai me importunar e dará tudo o que for necessário. Dará o quê? Aí ele diz, eu porém vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, clamai, chamai e vos será aberto. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e aqueles que chama, lhe será aberto. E qual dentre vós, sendo pai, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, a pedra que vai derrubar a estátua vista por Nabucodonosor? A pedra do reino? Ou se lhe pedir um peixe, que é o evangelho, o cristianismo, lhe dará uma serpente, que é Satanás, o anticristo? Ou se lhe pedir um ovo, que é o novo nascimento, lhe dará um escorpião, que é o falso profeta? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. E termina no parágrafo, outra história. A história do Pai Nosso está ligada a essa palavra de misericórdia. Veja só que coisa. Meu Deus. Então, página aí na página Apocalipse, os dois grupos, e ainda falando ainda dos dois grupos, aí diz assim, olha só, já capítulo 7, verso 16, que é o intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo. O intervalo entre o intervalo entre o quinto, aqui eu tenho que é o último, né? Os anjos trazem aqui, eu tenho aqui o sexto selo, entre o sexto selo e o sétimo selo. O sexto selo e o sétimo selo, estava certo. Aí vem esse intervalo do selo deles, aí termina assim, 7,16 de Apocalipse, jamais terão fome. Nunca mais, jamais terão fome, que ele vai dar para ele 3 pães, vai dar para ele o peixe, vai dar para ele o ovo. Nunca mais terão sede. A luz do sol não os molestará, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará.
O Cordeiro os pastoreará. E os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Já temos aqui 2 grupos juntos no capítulo 7. Lembre-se que o capítulo 6, verso 9 a 11, está colocado aqui. E então veio o capítulo 8. O capítulo 8 diz: e aquele que abriu o 7º selo, o céu entrou em silêncio por um espaço de meia hora para ele atender o pessoal lá do ovo, para ele atender o pessoal do pão, para ele atender. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu te amo. Eu te amo, meu pastor, meu pastor. Terminou de atender os peixes, os pães lá, terminou, deu para eles, o ovo deu, novo nascimento, novo nascimento. Verso 2, vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado aqui, ó, o altar. O altar está aqui, esse é o altar. Esse é o altar aqui, ó. Esse é o altar, tá vendo aqui, ó? Só que o altar tem chifres aqui, ó, porque tá bem pequeno ali, não dá para aparecer, tô pondo maior. Aqui, ó. Foram dadas 7 trombetas. Aí vi um anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, que ele pega lá dos... Eles são dos 7 ali, dos 7. Estão aqui no trono dos 7. Aqui, ó, dos 7 aqui, ó. Dos 7 que estão aqui, dos 7 anjos, pegam o incensário e vêm e colocam no altar. Está aqui maior. Está aqui, esse é o mesmo altar. Então está aqui. E foi-lhe dado muito incenso, que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos. Essas orações são as orações proféticas, que ele só vai responder no tempo certo. Tem coisa que a gente pede, mas ele sabe que ainda não é o tempo, então ele disse: isso aqui é oração profética. Oração profética, eu tenho que demorar com ela. Por isso que ele não vai te responder agora. Vai acontecer algo grande ali. Então ele separa essa oração profética. Glória a Deus, aleluia. E aí diz aí, sobre o altar de ouro que está diante do trono, embaixo estão os mártires, já de 2 grupos. 8:4. E da mão do anjo subiu diante da face de Deus uma nuvem de incenso com as orações dos santos. Então os santos todos têm que saber que as suas orações, elas são queimadas de 1 em 1 hora, e que os anjos depositam de 1 em 1 hora. E lembre-se do turno que eles precisam. Deus precisa deles para trabalharem no altar. Dá trabalho para eles no altar. E o que eles estão fazendo ali embaixo do altar? Trabalhando para que o altar funcione. Ali, então veja só. E depois o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve retumbantes trovões, voz de Deus, vozes, relâmpagos e terremotos. Deus falando. Igual ele falou lá no Sinai. É Deus falando, seus anjos, louvor no céu. É alegria no céu, porque está terminando o sofrimento da terra. E os 7 anjos tinham as 7 trombetas e apresentaram-se para tocar. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que honra para mim poder terminar isto. Que honra para mim, Senhor, poder terminar todas essas coisas. Todas essas coisas eu já expliquei. Que o Senhor Jesus possa abençoá-los. Terminem de ler a apostila aí até o final. Aí está o nosso selo de direitos autorais no final. Se você colocar o seu celular na página 46, você vai ver que vai cair aqui dentro do governo americano. E aqui está o selo dos direitos autorais deste trabalho. Hoje eu recebi um convite de uma grande, Michael. Recebi hoje, está no meu e-mail, eu vou te mostrar. Para uma grande entrevista aqui nos Estados Unidos a respeito das coisas da escatologia. Recebi esse convite e eu aceitei hoje. Eu vou, nunca aceitei um convite assim, mas eu vou porque eu quero falar
mais a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a vocês, pastor Tony, que já colocou aí o nosso altar espiritual, dralderi@gmail.com, porque eu sou um sacerdote que estou entre os muros de vocês. E que, como gratidão, como amor, eu quero que vocês demonstrem um pouquinho da sua generosidade, a fim de que nós possamos continuar o nosso ministério. Dê um like, torne-se membro, tem três formas de você ser membro. 3 formas de você ser membro aí. E nosso próximo curso vai ser sobre as trombetas e as taças. Hein? Mês que vem, mês de fevereiro. Mês que vem, mês de fevereiro. Nós vamos dar, não 5 dias, vão ser 10 dias. Serão 10 dias de curso mês que vem. Serão 3 apostilas, porque vai ser um curso bem grande. E serão 3 apostilas. Será também gratuito. Todos vocês estão convidados a participar. Na quarta-feira saiu o primeiro vídeo. Essa semana vai sair o primeiro vídeo, que é... Qual vai ser o primeiro vídeo? Dos assuntos que eu dei para vocês, que entrou depois, não sabe que eu preparei. Por que não devemos abandonar a nossa congregação? Qual é o papel da igreja na sua vida pessoal? Quando a consagração de seus bens ou sua empresa pode ser um voto de falência. Não vai falar tudo, senão eles não vão querer ver o vídeo. Não, eu não vou, eu só quero só dar o tema, é só o tema, rapaz. Só o tema, meus irmãos, glória a Deus. Quarta-feira sai o primeiro, na outra semana vai sair mais outro, se Deus quiser. A gente vai estar lançando um vídeo. Toda semana, Maico está falando, eu estou falando com ele aqui, será um vídeo novo. Vamos ter as apostilas dos cursos, dos livros da Bíblia, do Projeto 99. Você sabe que quem faz o Projeto 99 está estudando livros da Bíblia, versículo por versículo, por R$135 todo mês. É uma bênção, vai ter apostila agora de cada livro, e vocês vão ficar muito felizes com as apostilas, suas ilustrações. E todos os alunos do Seminário Osana, que fazem o curso avançado, maestria, vão também ter as suas apostilas. Eu vou agora passar este ano só distribuindo as apostilas nos seus departamentos. Apostilas como essa aqui foi demais, essa aqui foram 2 apostilas. Essa aqui que nós fomos até o final, graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam, este ano, chegar no final, trocar todos esses certificados por um título teológico no final do ano, em nome de Jesus. Já que é o final do curso, se vocês quiserem estudar mais, o curso de especialização está 50%. Ah, sim. O curso de especialização de Apocalipse, que a pessoa quer estudar mais, quer estudar mais, isso aqui é o livro de Apocalipse, que são as 7 igrejas da Ásia, e eu terminei agora os 7 selos. O livro está pronto. E agora será lançado o livro dos 7 selos. Então você já tem uma ideia de como que vai ser tremendo o livro dos 7 selos. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Você está aí, ó, o livro está à sua disposição. Curso de especialização do livro de Apocalipse, 50% off, para que vocês possam estudar o livro de Apocalipse. Então também eu pedi para o Elício para ele deixar o fim de semana a Bíblia Ômega e a Bíblia Bible Cronos. Ia terminar ontem, meia-noite. Eu disse para ele continuar até o fim de semana. Termina domingo, meia-noite. Aí você não vai ter mais esse preço, porque senão a gente vai ter problemas, né? A gente só quer abençoar vocês para que vocês tenham o privilégio de ter essas Bíblias. Quantos estão felizes, dão glória a Deus aí? Está feliz, Maico? É uma benção. Foi uma benção. Uma benção muito grande. Muito obrigado, Alex Menezes, obrigado, André Cristiano, obrigado, Daniel Santiago, obrigado, Maico de Paula, obrigado, Maico, que esteve aqui trabalhando conosco, obrigado, Jamerson Freire. Maico está indo viajar amanhã para São Francisco, para a Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Maico ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Antioquia. Ela é chamada Antioquia, Igreja Antioquia, a igreja do avivamento, a igreja mais avivada dos Estados Unidos. Eita, que bênção! Sidney Alves, o Baldo Pinto Silva, pastor Albino Martins, Fran Cruz, Marcelo Martins, o Birani Silva,
Deus abençoe, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Que benção saber de ti. Giovanni, doutor de teologia, Graça Silva, Tamiris, Deus abençoe. Maria Luísa, Luísa, isso aí, aleluias. Giovanni, Daniel Santiago, Eurimar Barreto, Fernando Silva, despedindo de vocês. Deus abençoe vocês. Mário Sérgio Oliveira, Evandro Campos, glória a Deus. Diego Roberto, Priscila Silva, glória a Deus. Aleluia. Francisca Eronildes, glória a Deus. Cláudia Miranda, glória a Deus. Aleluia. Oh, Roneido Veras, glória a Deus, obrigado. Deus também te abençoe. Dudu Souza, glória a Deus. Rafael Diniz, Deus abençoe. Flávia, doutora Flávia Pierre, Deus abençoe. Assim, seu marido. Romário Silva, Eurimar, Deus abençoe. Washington Montes, Bia Bispo, Deus abençoe. Avimar Pereira, Alexandre Lopes, Clemente Filho, Neymar Elizardo, Gabriel Carvalho, Deus abençoe, glória a Deus. Antônio Pereira, Mazambi, da França, eita Deus, vamos ver vocês aí em nome de Jesus. Francisca Eronilde, Deus abençoe. Ei, Marcelo Souza. Ei, Gabriel Carvalho, Deus abençoe. Dudu Souza. O Washington Montes. Deus abençoe. Daniel Santiago. Gilberto Júnior. Silena Maria. Ivan Gomes. Gilmar Lopes. Aleluia. Pastor Paulo Duarte, meu amigo, Daniel Barros, Fernando Silva, Inácio de Jesus, Gilberto Júnior, Clebson Silva. Deus abençoe. Reni, meu amigo! Reni Magalhães, meu amigo! Te amo! Aleluia! Washington Montes, Clebson Silva. Eita! Graças a Deus. Vocês são demais, viu? Gilberto Canhoto Júnior, Daniel Santiago, Ivone Ramos, Deus abençoe. Muito obrigado, Rene. Jairton Gomes, aleluia, Daniel Santiago, Daniel Barros, Hélio Rocha, Sandra H, Thiago Valim, meu amigo Jorge Amorim, grande abraço, Acho Montes, Edu Silva. A paz do Senhor Jesus seja convosco. Obrigado pelo seu amor, pelo seu aporte, pela sua força, pelo empurrão que vocês dão pra gente. Muito obrigado, a alegria que vocês deixam aqui. Em nome de Jesus, abençoa todos que visitarem ali nosso altar virtual. Para a glória do nome do Senhor, sejam abençoados em nome de Jesus. Diga amém, Michael, para terminar. Amém. Deus abençoe.